Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A vila que dormia debaixo da lua. A noite chegava sempre sem pressa àquela vila. Não havia um instante exato em que o dia terminava. Apenas um deslizar suave da luz dourada para o azul profundo, como se o céu respirasse mais devagar até adormecer. As últimas janelas se fechavam uma a uma não por obrigação, mas por hábito antigo herdado de gerações que aprenderam a confiar na noite. Quando a lua surgia atrás das colinas, a vila inteira parecia reconhecer sua presença. As ruas ficavam vazias. Pedras antigas, gastas por passo de décadas, refletiam um brilho prateado delicado. Pequenas casas alinhavam-se em silêncio, telhados inclinados recebendo o orvalho como um cobertor leve. Nenhuma música tocava, nenhum portão rangia. Até os cães pareciam compreender que aquele era o momento do descanso profundo do mundo. Dizia-se, embora ninguém soubesse explicar desde quando, que a vila dormia de verdade sob a lua. Não apenas as pessoas. A própria vila. As árvores desaceleravam o movimento das folhas. A fonte da praça central diminuía seu fluxo, como se economizasse energia para o amanhecer. As lanternas antigas apagavam-se sozinhas mesmo quando esquecidas acesas. Era como se o luar tivesse autoridade ali. E naquela noite, como em tantas outras, Clara caminhava sozinha pela rua principal. Ela era uma das poucas que permaneciam acordadas quando todos dormiam. Não por insônia, nem por tristeza. Era apenas porque sentia que alguém precisava testemunhar aquele silêncio. Clara trabalhava durante o dia na pequena padaria da esquina, acordando antes do sol para preparar pães que perfumavam toda a vila. Mas ao contrário dos outros moradores, seu descanso nunca vinha imediatamente após o cair da noite. Algo dentro dela pedia essas caminhadas, lentas, sem destino, acompanhadas apenas pelo som leve dos próprios passos. O ar noturno era fresco, carregado do cheiro distante de terra e madeira. Ela passou pela praça. O relógio da torre marcava meia-noite, embora ninguém jamais o tivesse visto tocar. Os ponteiros apenas mudavam de posição discretos, como se respeitassem o silêncio geral. Clara sentou-se no banco de sempre. Dali podia ver quase toda a vila. Ruas estreitas serpenteando entre casas pequenas, cortinas imóveis atrás das janelas escuras, chaminés silenciosas apontando para um céu absurdamente estrelado. Era um céu diferente daquele das cidades grandes. Ali as estrelas pareciam mais próximas, como se observassem. Ela respirou fundo. Havia algo reconfortante em saber que centenas de pessoas dormiam ao mesmo tempo, compartilhando sonhos invisíveis. Crianças abraçando travesseiros, idosos descansando memórias longas, casais adormecidos após conversas interrompidas pelo sono. A vila inteira confiava na noite. E a noite cuidava dela. Um vento leve atravessou a praça fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Clara sorriu. Sempre naquele horário o vento surgia, como um visitante pontual. Boa noite, murmurou ela sem saber exatamente a quem. O curioso era que ali, falar sozinha nunca parecia estranho. A lua estava cheia e enorme, pendurada sobre o céu como uma lanterna paciente. Sua luz escorria pelos telhados e entrava pelas frestas das ruas, se desenhava sombras suaves que nunca assustavam. Sombras tranquilas. Sombras que pertenciam ao lugar. Enquanto caminhava novamente, Clara passou diante da casa mais antiga da vila. Uma construção de madeira escura com varanda estreita e janelas altas. Ninguém morava ali havia anos, mas todas as noites a casa parecia desperta, não iluminada, apenas atenta. Ela diminuiu o passo, como sempre fazia. Havia histórias antigas sobre aquela casa. Diziam que muito tempo atrás, os primeiros moradores da vila observavam a lua dali, acreditando que ela protegia o lugar contra tempestades e invernos rigorosos. Clara nunca soube se acreditava nisso, mas sempre sentia algo diferente ao passar ali. Naquela noite, porém, algo mudou. Uma cortina moveu-se levemente. Ela parou. O vento havia cessado. Ainda assim, o tecido branco ondulou uma segunda vez quase imperceptível. Clara franziu a testa mais curiosa do que assustada. A vila não era um lugar de sustos. Era um lugar de mistérios gentis. Ela permaneceu olhando por alguns segundos até perceber algo ainda mais estranho.
O som distante da fonte da praça havia diminuído completamente. Silêncio absoluto. Tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração. Então compreendeu. Não era apenas a vila que dormia. Era como se naquele instante, ela estivesse acordada dentro do sonho da própria vila. A sensação não trouxe medo. Trouxe calma. Uma calma antiga impossível de explicar. Como lembrar de algo vivido antes de nascer. Clara voltou a caminhar devagar. Agora percebendo pequenos detalhes que normalmente passavam despercebidos. O brilho do orvalho formando constelações nas grades de ferro, o modo como as sombras das árvores se alinhavam exatamente na direção da lua. O som quase inaudível das casas acomodando-se madeira respirando após o calor do dia. A vila estava viva. E descansando. Quando chegou ao fim da rua onde o caminho encontrava os campos abertos, ela parou novamente. Ali o céu parecia ainda maior. A lua iluminava a relva com brilho prateado, transformando cada fio de grama em algo delicado, quase irreal. Ao longe colinas suaves desenhavam o horizonte como ondas congeladas. Clara sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Pertencimento. Não ao lugar físico, mas ao ritmo dele. Respirar devagar. Existir sem pressa. Ser apenas mais uma presença silenciosa, sob o mesmo céu. Ela fechou os olhos por um instante. E foi então que ouviu. Não exatamente um som, mas como uma sensação transformada em sussurro. Múltiplas vozes distantes, suaves, como páginas sendo viradas ao mesmo tempo. Histórias, sonhos, memórias da vila inteira atravessando a noite. Clara abriu os olhos lentamente, tomada por uma certeza estranha. A vila confiava nela para permanecer acordada enquanto todos descansavam. Como um coração que continua batendo enquanto o corpo dorme. Ela sorriu sem saber porquê. E continuou caminhando sob a lua, enquanto acima dela as estrelas mantinham vigília silenciosa e abaixo. Entre paredes antigas e ruas vazias uma vila inteira repousava, embalada pelo luar, protegida por um silêncio que não era vazio, mas cheio de vida invisível. A noite ainda estava longe de terminar. E algo naquela quietude começava, muito lentamente, a despertar. Clara seguiu pelo caminho de terra que contornava os campos, deixando para trás as últimas casas. Ali o silêncio mudava de textura. Dentro da vila ele era acolhedor, quase doméstico, feito de respirações humanas e paredes antigas. Fora dela o silêncio era mais amplo, aberto como o céu, carregando o som distante dos insetos noturnos e o leve deslizar do vento sobre a relva. Ela caminhava sem pensar em voltar ainda. A lua parecia guiá-la. Não como um farol que aponta a direção, mas como uma companhia que simplesmente permanece. Ao longe os sinos presos ao portão de uma antiga fazenda balançaram suavemente. Não chegaram a tocar. Apenas vibraram, produzindo um som tão leve que parecia existir apenas dentro da memória. Clara parou. Havia algo diferente naquela noite. Não era inquietação. Era expectativa. Como se a própria vila aguardasse algo que acontecia apenas raramente. Ela olhou para trás. Dali a vila parecia menor. As casas reunidas lembravam um grupo de pessoas adormecidas sob o mesmo cobertor de luz prateada. Nenhuma janela acesa. Nenhum movimento. E ainda assim Clara teve a impressão de que o lugar respirava em conjunto. Lentamente. O vento passou outra vez trazendo o cheiro de pão. Impossível aquela hora, já que a padaria estava fechada desde o entardecer. Ela sorriu ao reconhecer o aroma. Era como se o dia deixasse pequenas lembranças espalhadas pela noite. Quando voltou a caminhar, percebeu algo curioso. Seus passos já não produziam som sobre a terra. Não porque estivesse mais leve, mas porque o próprio chão parecia absorver o ruído. A vila realmente dormia. E ela caminhava dentro desse descanso. Ao retornar para a rua principal, Clara notou que as sombras haviam mudado de lugar. A lua agora estava mais alta, derramando luz diretamente sobre a torre do relógio. Por um instante o metal antigo brilhou intensamente. E então, pela primeira vez desde que ela podia lembrar, o relógio soou. Um único toque. Grave. Suave. Profundo o suficiente para atravessar o ar sem quebrar o silêncio. Clara prendeu a respiração. O som não despertou ninguém. Nenhuma janela se abriu, nenhum cão latiu. A vila continuou dormindo, como se aquele toque não pertencesse ao mundo comum. Talvez fosse um som destinado apenas a quem estivesse acordado. Ela sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de reconhecimento. Algo estava acontecendo. Seguiu até a praça novamente. A fonte permanecia quase imóvel,
a água escorrendo lentamente como fios de vidro líquido. As árvores projetavam sombras longas que se entrelaçavam no chão formando desenhos que pareciam antigos símbolos esquecidos. Clara passou a mão sobre o banco onde estivera antes. Ainda estava morno, como se alguém tivesse se sentado ali há poucos segundos. Ela olhou ao redor. Nada. Ainda assim teve a sensação clara de não estar sozinha. Não havia presença visível. Apenas uma companhia silenciosa, semelhante à sensação de quando alguém caminha ao seu lado sem precisar falar. Ela sentou-se e esperou. O tempo ali parecia diferente. Os minutos não avançavam, apenas se acomodavam uns sobre os outros. Foi então que percebeu algo quase imperceptível. Algumas janelas começaram a refletir mais intensamente a luz da lua, como pequenos espelhos despertando. Uma, depois outra, e outra. Não se acendiam por dentro, apenas brilhavam por fora. A vila inteira parecia responder ao céu. Clara observou fascinada enquanto o luar percorria as ruas deslizando lentamente pelas fachadas, subindo paredes, tocando telhados, como uma maré silenciosa de luz. Ela sentiu o peito aquecer. Uma compreensão suave surgiu dentro dela, sem palavras. A vila não dormia apenas para descansar. Dormia para lembrar. Cada noite sob a lua reunia as histórias vividas ali. Risadas antigas, despedidas, encontros, promessas esquecidas, e as deixava repousar juntas, em paz. Talvez por isso o lugar nunca parecesse pesado. Nada era perdido. Tudo era guardado pela noite. Clara fechou os olhos. Por um instante imagens atravessaram sua mente. Crianças correndo pela praça décadas antes, casais dançando em festas antigas, idosos conversando nas portas ao entardecer. Não eram lembranças dela. Eram memórias da própria vila. Gentis, calmas, sem tristeza. Quando abriu os olhos novamente percebeu que a luz da lua estava mais intensa do que antes, quase líquida no ar. E então algo ainda mais estranho aconteceu. As folhas das árvores começaram a cair. Não como no outono, nem levadas pelo vento. Elas simplesmente se soltavam devagar, uma a uma, girando lentamente até tocar o chão, sem som. Clara observou em silêncio. Parecia um ritual. Uma forma de a vila se esvaziar do excesso deixando apenas o essencial para o amanhecer. Ela respirou fundo sentindo-se parte daquele momento. Pela primeira vez não era apenas uma observadora. Era incluída. O toque do relógio ainda ecoava dentro dela, como um convite silencioso. E enquanto a lua continuava sua travessia pelo céu, Clara compreendeu que aquela noite não seria igual às outras. Algo muito antigo e muito tranquilo começava a se revelar. E a vila ainda adormecida aproximava-se lentamente de um sonho mais profundo. A queda das folhas terminou tão suavemente quanto havia começado. O chão da praça agora parecia coberto por pequenos fragmentos de luar. Cada folha refletia a luz prateada de um jeito diferente, como se guardasse uma lembrança própria antes de repousar definitivamente. Clara permaneceu sentada sem vontade de se mover. Havia momentos em que agir parecia desnecessário. Bastava estar presente. O ar tornou-se mais frio, anunciando a parte mais profunda da madrugada, aquela em que até os sonhos costumam ficar mais silenciosos. Era um horário que poucos conheciam, porque quase ninguém permanecia acordado o suficiente para senti-lo. A vila parecia ainda mais distante do mundo. Nenhum som vindo das colinas. Nenhum sinal de viajantes nas estradas. Apenas o céu vasto e atento. Clara levantou-se lentamente. Sentia que deveria caminhar novamente, embora não soubesse para onde. Seus passos a conduziram por uma rua estreita que raramente percorria durante o dia. Uma passagem entre casas antigas, onde vasos de cerâmica dormiam alinhados junto às paredes e trepadeiras cobriam portões de ferro. Ali a lua quase não chegava. As sombras eram macias, azuladas, como água parada. Enquanto avançava percebeu algo curioso. Pequenas luzes surgiam próximas ao chão. Primeiro pensou serem vagalumes, mas elas não se moviam. Permaneciam imóveis brilhando fracamente entre as pedras da rua. Ela se abaixou e percebeu que eram gotas de orvalho refletindo estrelas. O céu parecia ter descido até ali. Clara sorriu tomada por uma alegria tranquila. Aquela que não precisa de motivo. Continuou andando até chegar ao final da rua, onde havia um arco de pedra antigo quase escondido por plantas. Poucos moradores lembravam para onde aquele caminho levava. Dizia-se que,
No passado, era a entrada original da vila. Ela atravessou o arco. Do outro lado havia um pequeno largo circular cercado por árvores altas. No centro uma pedra lisa descansava parcialmente coberta por musgo, como um banco esquecido pelo tempo. Assim que Clara entrou, o vento cessou completamente. O silêncio ali era diferente, mais profundo, quase reverente. Ela aproximou-se da pedra e passou os dedos sobre sua superfície fria. Uma sensação suave percorreu seu braço. Não elétrica, nem assustadora, apenas familiar. Como tocar algo que sempre esteve ali esperando. E então ela compreendeu. Era ali que a vila sonhava. Não literalmente, mas de alguma forma invisível aquele lugar parecia reunir o descanso de todos. Como um coração silencioso onde as histórias repousavam durante a noite. Clara sentou-se. O céu acima das árvores formava um círculo perfeito cheio de estrelas. A lua pairava exatamente no centro, iluminando o espaço com uma clareza quase líquida. Ela fechou os olhos sem perceber. A respiração desacelerou. Por alguns instantes não houve pensamentos. Apenas uma sensação de pertencimento absoluto, como se sua própria existência estivesse alinhada ao ritmo antigo daquele lugar. Imagens começaram a surgir novamente, desta vez mais nítidas. Viu pessoas construindo as primeiras casas da vila carregando madeira e rindo sob o mesmo céu estrelado. Viu noites antigas cheias de música suave, lanternas acesas, crianças correndo entre sombras longas. Viu despedidas tranquilas, mãos dadas, promessas sussurradas antes do amanhecer. Nenhuma cena era triste. Todas eram completas. A vila não guardava perdas. Guardava continuidade. Clara sentiu lágrimas silenciosas escorrerem não por dor, mas por uma ternura impossível de explicar. Era como se estivesse sendo acolhida por algo maior que qualquer pessoa isolada. O tempo compartilhado. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que a lua começava lentamente a inclinar-se no céu. A madrugada avançava. E junto com ela veio uma sensação nova. Não de despertar imediato, mas de mudança. As árvores ao redor soltaram um leve murmúrio. Folhas roçando umas nas outras como vozes baixas. O ar tornou-se menos frio. Muito distante, quase imperceptível. Um pássaro ensaiou um primeiro som hesitante. Ainda não era manhã, mas a noite começava a se despedir. Clara levantou-se devagar. Sentia-se diferente. Não transformada de forma grandiosa, apenas mais leve. Como se tivesse deixado algo invisível repousando ali junto às memórias da vila. Ao atravessar novamente o arco de pedra, percebeu que as ruas pareciam mais claras. O luar já não era profundo e misterioso. Tornava-se suave, quase translúcido, preparando o espaço para outra luz que viria. As casas permaneciam silenciosas. Mas agora o silêncio tinha um fim próximo. Ela caminhou de volta à praça. A fonte retomava lentamente seu fluxo normal. A água soando um pouco mais viva. O relógio da torre marcava uma hora indefinida entre noite e manhã. Aquele intervalo raro em que o mundo parece suspenso. Clara sentou-se mais uma vez no banco. E pela primeira vez sentiu vontade de descansar. Não o cansaço do corpo, mas o descanso de quem finalmente compreende que não precisa vigiar tudo sozinha. A vila sabia dormir. E também sabia acordar. E ela agora fazia parte desse ciclo. Acima dela a lua começava sua despedida silenciosa, enquanto no horizonte mais distante uma claridade quase imperceptível nascia. A madrugada chegava ao seu ponto mais delicado. O instante em que os sonhos começam lentamente a devolver as pessoas ao mundo. O céu ainda era noite, mas já não era a mesma noite. Havia uma diferença tão sutil que apenas quem permanecesse acordado conseguiria notar. O azul profundo começava a perder densidade, tornando-se mais leve nas bordas do horizonte. As estrelas continuavam ali, porém menos brilhantes, como se estivessem se afastando lentamente. Clara observava tudo em silêncio. Sentada no banco da praça, ela sentia o corpo relaxado de um jeito novo. Não cansado, apenas tranquilo. A longa vigília da madrugada não pesava. Pelo contrário, parecia tê-la alinhado ao ritmo invisível da vila. A fonte agora murmurava com mais constância. Água encontrando água. Um som pequeno, mas suficiente para anunciar que algo despertava. Uma janela distante estalou suavemente à medida que a madeira reagia à mudança de temperatura. Depois outra. Pequenos ruídos começaram a surgir aqui e ali, não como interrupções do silêncio, mas como sua continuação natural. A vila não acordava de repente.
Ela retornava. Clara percebeu que o luar já não dominava as ruas. A luz da lua permanecia presente, porém mais delicada, misturando-se a uma claridade quase invisível que nascia além das colinas. Era como duas respirações se encontrando. No alto da torre o relógio permaneceu quieto, mas seus ponteiros avançaram mais uma vez. Discretos, respeitosos, como tudo naquele lugar. Um pássaro cantou. Apenas uma nota curta, incerta. Silêncio novamente. Depois outra nota. Clara sorriu sem perceber. Sempre imaginara que o amanhecer começava com luz, mas agora entendia que ele começava com coragem. A coragem do primeiro som quebrando a noite. Ela se levantou e caminhou lentamente pela rua principal. As pedras sob seus pés já não refletiam apenas prata. Havia nelas um tom suave de cinza claro, quase azul. As sombras encurtavam lentamente, perdendo o mistério profundo que tinham horas antes. Ao passar pelas casas percebeu sinais mínimos de vida retornando. Uma cortina movendo-se levemente, o ranger distante de uma cama, o suspiro de alguém mudando de posição durante o sono. A vila ainda dormia, mas já sonhava mais leve. Clara sentiu um carinho inesperado por aquelas pessoas invisíveis atrás das paredes. Durante a madrugada ela havia guardado o silêncio delas. Agora, o dia começava a devolvê-las ao mundo. Quando chegou novamente à padaria, parou diante da porta fechada. O cheiro de farinha e madeira parecia aguardá-la. Em poucas horas ela estaria ali dentro, acendendo o forno, misturando massas, trazendo calor às ruas frias da manhã. O pensamento não trouxe pressa, apenas uma sensação de continuidade. Tudo seguia. Ela encostou a mão na madeira da porta. Morna, como se o lugar já soubesse que logo despertaria. Um vento suave atravessou a rua, diferente dos ventos noturnos. Não carregava mistério, mas frescor. As folhas espalhadas pela praça moveram-se lentamente, formando pequenos caminhos sobre o chão. Clara olhou para o céu mais uma vez. A lua ainda estava lá, mas agora pálida, quase transparente. Sua presença deixava de ser central, cedendo espaço ao novo brilho que surgia discretamente no horizonte. E naquele instante ela compreendeu algo simples. A lua não desaparecia. Apenas confiava o mundo ao dia, assim como a vila confiara a noite a ela. Um segundo pássaro começou a cantar, depois outro, formando um coro tímido que crescia sem pressa. O som espalhou-se pelas ruas como uma luz invisível, tocando portas, telhados e janelas fechadas. O primeiro fio dourado surgiu no céu, tão delicado que parecia imaginação. Clara respirou fundo. Sentia dentro de si a mesma mudança, não uma transformação repentina, mas um ajuste silencioso, como se algo tivesse encontrado seu lugar correto. Ela caminhou de volta à praça pela última vez antes do amanhecer completo. O banco onde estivera tantas horas agora parecia apenas um banco comum. A pedra da fonte era apenas pedra. As sombras já não sussurravam segredos. E ainda assim tudo permanecia especial. Porque ela sabia. Sabia que quando a noite voltasse, a vila tornaria a dormir sob a lua, reunindo histórias, guardando memórias, respirando em conjunto outra vez. E talvez novamente, alguém precisasse permanecer acordado para testemunhar esse descanso. Clara sorriu. Desta vez sentiu sono. Um sono leve e sereno, o tipo que chega quando o coração finalmente desacelera. Enquanto o sol começava a tocar as colinas e as primeiras janelas se abriam, a vila despertava sem pressa, como quem retorna de um sonho bom que ainda permanece um pouco dentro do peito. E sob a luz nascente ninguém percebia que durante toda a noite o lugar fora cuidadosamente guardado, exceto ela, e a lua agora desaparecendo suavemente no céu claro, como uma promessa silenciosa de que voltaria. O amanhecer chegou completamente. A vila despertou como sempre despertava. Portas abertas devagar, passos ainda lentos, o cheiro de café atravessando as ruas estreitas. Conversas baixas começaram a surgir aqui e ali, misturando-se ao canto constante dos pássaros. Nada parecia diferente. E ao mesmo tempo, tudo estava. Clara passou a manhã na padaria como em qualquer outro dia. Acendeu o forno, misturou farinha e água. Sentiu o calor crescer lentamente no ambiente. Os primeiros moradores chegaram sorridentes, trocando cumprimentos tranquilos, comentando o clima, o céu limpo, a promessa de um dia calmo. Ninguém falou sobre a noite. Ninguém mencionou a lua especialmente brilhante ou o silêncio profundo que envolvera a vila. Era como se aquele acontecimento pertencesse apenas a outra camada do mundo.
Durante horas Clara trabalhou quase sem pensar. Mas havia dentro dela uma quietude nova. Os movimentos eram mais suaves, a respiração mais profunda. Cada gesto parecia encaixar-se naturalmente no seguinte. Ela não precisava apressar nada. Quando o sino da porta tocou pela última vez naquela manhã, e o movimento diminuiu, Clara saiu para respirar um pouco do lado de fora. O sol já estava alto. As mesmas ruas que haviam brilhado sob o luar agora estavam cheias de luz dourada. Crianças corriam pela praça. Alguém regava plantas na janela. Um gato atravessava lentamente o caminho aquecido. Vida comum. E ainda assim Clara percebeu algo que nunca havia notado antes. A calma da vila durante o dia nascia da forma como ela descansava à noite. Era um equilíbrio invisível. O descanso profundo permitia a leveza das manhãs. Ela caminhou até a fonte. A água corria viva refletindo o céu claro. Sentou-se no banco e fechou os olhos apenas por um instante. E então sentiu. Não uma visão. Não um som. Mas reconhecimento. Como se a vila também a percebesse. Uma sensação suave percorreu o ar. O mesmo acolhimento que sentirá no largo de pedra durante a madrugada. Não era algo mágico no sentido extraordinário. Era simples, quase humano. A vila já não precisava que ela observasse todas as noites. Agora ela fazia parte do descanso coletivo. Clara abriu os olhos lentamente. Compreendeu naquele momento o que mudará. Antes caminhava à noite porque sentia uma ausência difícil de nomear. Uma inquietação leve. Como se algo estivesse sempre fora de lugar. Agora não. A quietude que buscava nas ruas existia dentro dela. O clímax não veio como revelação repentina. Veio como um encaixe. Como quando uma peça finalmente encontra o espaço certo após muito tempo sendo carregada nas mãos. O vento passou pela praça movendo as folhas restantes no chão. O som foi familiar, quase um cumprimento. Clara sorriu. Ela não precisava mais vigiar o silêncio da vila, porque aprenderá a confiar nele. Naquela noite Clara não saiu para caminhar. Depois do jantar simples abriu a janela do quarto e observou a lua surgir novamente sobre os telhados. A luz prateada entrou devagar, tocando o chão, a cadeira, as paredes. Por um momento pensou em sair, mas algo dentro dela respondeu com calma. Não era necessário. Ela deitou-se. O som distante da fonte chegou até o quarto, misturado ao vento suave. As estrelas brilhavam do lado de fora, exatamente como na noite anterior. E pela primeira vez em muito tempo, Clara adormeceu antes da meia-noite. Lá fora a vila dormia sob a lua. As árvores desaceleravam. As casas repousavam. Os sonhos se reuniam silenciosamente, no coração invisível daquele lugar. Nada havia mudado na aparência. Mas algo essencial estava diferente. A vigília agora era compartilhada. A vila sabia cuidar de si mesma. E Clara finalmente descansava junto com ela. Os dias passaram sem que ninguém percebesse exatamente quando começaram a mudar. Nada extraordinário aconteceu na vila. O padeiro continuou abrindo sua loja antes do nascer do sol. As crianças seguiram correndo pela praça depois das aulas. As janelas ainda se iluminavam ao entardecer e se apagavam uma a uma quando a noite chegava. Era justamente isso que tornava tudo especial. A tranquilidade permanecia. Clara voltou à rotina com naturalidade. Trabalhava durante o dia, conversava com os moradores, regava as plantas na pequena varanda de casa. Às vezes ria sozinha ao lembrar de algo simples. O cheiro do pão recém-assado, o som distante de passos na rua, o modo como a luz mudava nas paredes ao longo da tarde. Mas havia dentro dela uma serenidade nova, silenciosa e constante. Antes ela buscava a noite. Agora carregava um pouco dela consigo. Em algumas ocasiões acordava brevemente durante a madrugada. Não por inquietação, apenas por hábito antigo. Nessas horas, abria os olhos e observava a luz da lua entrando pela janela. A vila permanecia quieta, e Clara sorria antes de voltar a dormir. Ela já não sentia necessidade de caminhar pelas ruas vazias. Sabia com uma certeza tranquila que tudo estava exatamente como deveria estar. Certa noite, semanas depois, houve uma pequena queda de energia. As luzes se apagaram em todas as casas ao mesmo tempo, mergulhando a vila em uma escuridão inesperada. Por alguns instantes vozes curiosas surgiram nas ruas. Portas abriram-se, pessoas olharam o céu tentando entender o que havia acontecido. E então algo bonito ocorreu. Sem as luzes artificiais, a lua
iluminou tudo. As ruas tornaram-se prateadas novamente. As sombras suaves retornaram às paredes. As estrelas apareceram em quantidade que muitos já não lembravam existir. A conversa das pessoas diminuiu, aos poucos. Uma calma coletiva tomou conta do lugar. Alguns moradores permaneceram em silêncio apenas observando o céu, como se recordassem algo antigo que quase haviam esquecido. Clara estava parada na porta de casa envolvida pela luz lunar. Ela percebeu que não era apenas ela que aprenderá com a vila. A própria vila continuava ensinando, lentamente, sem palavras, que o descanso também fazia parte da vida, que o silêncio não era vazio, e que a noite não precisava ser preenchida para ser completa. Quando a energia voltou, as lâmpadas acenderam uma após a outra, mas ninguém pareceu apressado em voltar para dentro. Por alguns minutos todos permaneceram ali, respirando juntos sob a lua. Depois, naturalmente, cada um retornou ao próprio lar, como sempre acontecia. Naquela noite antes de dormir, Clara abriu a janela mais uma vez. O ar fresco entrou no quarto, carregando o cheiro distante de terra e folhas. A lua estava alta, tranquila, observando a vila com a mesma paciência de sempre. Ela sentiu uma gratidão simples, sem motivo específico, apenas por estar ali. Deitou-se e fechou os olhos. Lá fora as árvores diminuíam seus movimentos. A fonte da praça corria em ritmo constante. As casas repousavam guardando sonhos silenciosos atrás de cada parede. A vila dormia novamente sob a lua. E agora Clara dormia com ela. Não como guardiã, não como visitante, mas como parte do próprio descanso. A noite seguiu tranquila, atravessando as horas sem pressa, enquanto o céu girava lentamente acima dos telhados antigos. E quando o amanhecer voltou a nascer, suave como sempre, ninguém percebeu o instante exato em que o sonho terminou. Porque naquela vila, ele nunca terminava completamente. Todas as noites, sob o luar paciente, o mundo aprendia outra vez a desacelerar. E quem passasse por ali, mesmo sem entender porquê, sentiria algo diferente no ar. Uma calma antiga, um silêncio acolhedor, como se a própria lua embalasse o lugar em um descanso profundo e gentil. Boa noite.